Fala galera, como prometido, vamos continuar aqui nos concept arts e também no material de modelagem e iluminação do God of War, tá? A gente vai usar como base os Art Blasts aqui do ArtStation, tá? E a gente pode ver que tem vários aqui que a gente não cobriu no outro vídeo sobre personagens. Aqui a gente vai falar de cenários, então a gente vai falar do Luke Berliner, a gente vai falar do Abe Taraki, Anis Naim, Jim Kim, Joey M. Kennedy e também Marc Castagnon. Tá? Tem alguns outros artistas, né, que são importantes a gente discutir. É uma coisa que eu não falei muito no outro vídeo, mas é que é legal a gente falar. Né? Você tem basicamente duas grandes fases, né? Uma terceira fase que também existe, né? Mas acho que é menos expressiva do que seria num filme, por exemplo. Né? Mas você tem a pré-produção, você tem a produção. Na pré-produção, todo o material de criação mesmo de visual, né? O visual development que eles chamam. Tudo como vai ser, né, o jogo. Enquanto isso, o pessoal de produção está testando uma série de questões, principalmente questões técnicas, né, quanto que a ferramenta vai aguentar realmente colocar aquilo para rodar, né, o quanto que eles podem dar um up, né, sem travar a coisa toda, e visualmente como é que eles vão resolver vários dos problemas que estão vindo do pessoal de concept. Tá? E também tem a galera pensando, né, o pessoal do game design pensando ali quais vão ser as grandes interações, qual vai ser o gameplay, como é que vai funcionar, como é que vão ser as dinâmicas e como é que vão ser os level designs. Né? Então você tem algumas fases, né, fase de história, tem desenvolvimentos que são em paralelos, tem coisa que não, depende muito do estúdio, depende muito de várias questões. Tá? Nesse caso do God of War, é legal, tem uma outra entrevista da Nomon, né, uma palestra, que é o Luke Berliner, e um cara também que chama Nate Stevens, que é um modelador de cenários. Tá? E eles falam bastante sobre os processos todos, então vale a pena vocês darem uma assistida também. Eles falam que até começaram alguns cenários sem ter o game design ainda, então eles precisam fazer mais ou menos o que pode acontecer para eles poderem começar a trabalhar sem ter essas coisas ainda definidas. Beleza? E lá no comecinho da pré-produção, né, tem um período que em alguns lugares é chamado de Blue Sky, né? Então um período que todas as opções são possíveis, né? E é nesse momento que muitas vezes, acho que tem dois grandes momentos que outros estúdios de fora são chamados, né? Estúdios terceirizados de outsourcing que vão prestar serviços de desenvolvimento visual. Que nem a gente falou no vídeo de estúdios de concept art, é nesse momento que eles chamam aqueles caras para também ajudar. E lógico, tem um outro momento que é tipo, tô precisando de ajuda para desenvolver as coisas, assets e coisinhas que vão para dentro do jogo, preciso de mais mão de obra, né? Mas tem esse momento inicial que eles ainda precisam entender qual que é a direção visual que o jogo vai ter. E aí por isso é legal você contratar algumas pessoas até que não fazem parte do projeto e que tem, né, nome no mercado e que tem um trabalho super legal para ajudar, né? E aí eles fazem uma série de artistas. O próprio deixa eu pegar o nome. Esse Anis Naim foi um dos caras que falou que ele trabalhou há muitos anos atrás, né, no God of War, apesar de estar listado aqui também no Art Blast, né, ele não, pelo que eu entendi, ele não está mais lá na Sony Santa Mônica, né, mas ele fez alguns trabalhos bem interessantes, né, de desenvolvimento visual. Em 2015 ele estava trabalhando no jogo. Tá, a mesma coisa aqui para esse level, né, Helheim, que é um level bem interessante, né? Ele fala que uma das principais coisas que ele trabalhou foi realmente nesse level de Helheim. Então bem interessante, tem muita coisa legal aqui. Né? Depois vocês olham com muito mais calma cada um desses artistas, mas eu não sei, eu acho que ele ainda era funcionário lá, tá? Ele não estava trabalhando terceirizado. A gente vai ver algumas pessoas também que
que eu acho que trabalhavam lá também uma época e aí depois foram saindo e trocando de empresas. Mas tem coisas muito interessantes aqui que ele desenvolveu e alguns sketches, né? Esse é o meio que o inferno, né? Pelo que eles falam no vídeo da Nomon, tá? Outros que participaram que não estão listados aqui no Art Blast que eu quis trazer aqui são o artista o Young Park. O Young Park eu não sei também em que momento ele trabalhou lá, se foi terceirizado ou se foi durante se ele estava trabalhando em house lá, não sei como é que funcionou isso. Vamos ver até no early development, né, no começo do desenvolvimento do God of War, e mais um trabalhando no Helheim. Aqui não diz nada se ele estava em house, como é que funcionou, mas algumas cenas, né, que ele trabalhou lá. Bear Cave. Jotunheim. Acho que são 9 reinos, né, na mitologia e consequentemente no jogo também. Ele trabalhou no Blue Sky mesmo, né? Aqui é o Jotunheim de novo. Então ele trabalhou nessa parte de early development do visual do jogo, como é que vai ser, né? É bem interessante para quem conhece o trabalho do Young Park de Magic. É bem a cara do Magic, né? Tem até uma forma, né, de mais quadrada assim que conversa muito com a carta. Aqui é o Bear Cave. Ué, será que eu estou voltando? Estou voltando errado. Midgard. Durante o período de Blue Sky também. Para quem não conhece, eu realmente indico muito o trabalho do Young Park. É um fantástico artista para você conhecer. Tá? Então, color sketches do Helheim também, como é que poderia ser, né? Eles tinham essa ideia de ser um pouco mais frio, né? Isso também é importante a gente frisar. Tem algumas coisas que vêm do pessoal de criação, né? Eu não lembro exatamente o nome do diretor, é Corey alguma coisa. Se alguém que souber pode pôr aí nos comentários também. Mas ele e as pessoas, né, que estão desenvolvendo a história, todo o lore do jogo, né, trazem algumas questões. Olha, do inferno é frio, é diferente daquela coisa de lava que a gente está acostumado. Então tem algumas coisas que vêm disso aí, lógico, a paleta vai conversar um pouco com isso para tentar passar essa emoção, tá? Esse Gabriel Yeganian, ele é instrutor atualmente na CDA, na Concept Design Academy. E ele fez alguns trabalhos, principalmente de desenvolvimento de arquitetura. Ele está até dando um curso de Architecture for World Building, né? Então arquitetura para construção de mundos lá na Concept Design Academy. Então tem uns trabalhos bem legais desde do começo, assim, eles até mostram alguns desses trabalhos lá no vídeo, né, de apresentação da transferência disso pro modelo mesmo. Esses daqui também aparecem alguns. Eu também não sei se ele era trabalhava lá na época, mas eu acredito que sim. Aqui é o do templo, né? Bem interessante as explorações. Também da embarcação, muito legal. Mais explorações aí de design, né, em preto e branco. Eles usam muito essas explorações. Você pode ver isso também no Uncharted, por exemplo. Para não ter que trabalhar muito a questão da cor, eles fazem bastante desenvolvimento de design em preto e branco para ser um pouco mais rápido. Aqui tem uns desenvolvimentos de arquitetura muito bonitos. Explorações em vista ortográfica, né? Esse é o último. Trouxe também o Finian McManus,
que também eu sei que ele já trabalhou na Sony Santa Mônica, então possivelmente ele fez isso enquanto ele ainda estava lá no comecinho do projeto, né? Ele já trabalhou em vários projetos. God of War foi o primeiro trabalho dele na indústria há 4 anos atrás. Mas você vê o trabalho, o tipo de qualidade de trabalho que ele entrou na indústria, né? Muito se deve ao Art Center que ele estudou também e à Brainstorm School, né? Então, lógico, e a dedicação dele em ambos esses lugares, a escola não faz milagre, né? O artista que faz, mas a dedicação dele foi muito forte, eu já falei disso em outros vídeos, a questão da dedicação. Então, bem legal a gente ter uma ideia, né, do tipo de trabalho que ele estava apresentando assim que ele começou a trabalhar na indústria. Muito legal o trabalho de exploração de cores, né? Bem interessante. Ainda mais num contexto de God of War, né? Você vê tantas coisas bem coloridas, assim. Uma coisa que está um pouco diferente do que a gente conhece, tá? Aqui, por fim, mas não menos importante, né, é o estúdio Mood, que a gente já falou no vídeo de estúdios de concept art, falou um pouquinho deles, né? Naquele vídeo ainda não tinha, né, as artes e agora já tem, né? Então foi um parceiro, né, de outsourcing criativo. Aqui ele fala um pouquinho do projeto e o que eles fizeram. World Exploration, a exploração do mundo, né? Concepts dos cenários, algumas variações de personagens, as armas, né? E props, acessórios dos heróis, ou do herói, no caso, acho que o Kratos e o Atreus, e material de marketing também. E aí tem alguns exemplos de coisas que eles trabalharam. Tem bastante coisa no livro, tá? Do arte do God of War. Também tem algumas coisas que eles trabalharam no jogo. Muita coisa muito bonita. Alguns desenvolvimentos mais de vista ortográfica para resolver o design. Muito legal isso aqui, né? Forma de resolver o gráfico. Aqui tem mais explorações. Mais explorações de props, né? Callouts, que eles chamam. Aqui, baús, né? Baú é uma coisa muito presente, né, no God of War. Então, uma coisa importante de também ter um design bem bacana. Mais alguns designs, né? Muita coisa legal. Ó, aqui são os callouts desse cenário aqui. Callout é basicamente, né, uma exploração mais detalhada de algum elemento que está numa cena. Tá? Então é um trabalho mais detalhado de design de alguma coisa que foi aplicada num concept do cenário inteiro. Pelo menos até onde eu entendo esse conceito. É isso. Beleza? Vamos lá então. Agora o pessoal que está listado ali, né? Então o Luke, o Abe Taraki, o Jim Kim e o Mark Castagnon. Tá? Esse Joe Kennedy, ele parece ter trabalhado mais com storyboards, tá? Do gameplay. Então isso aqui tem muita ligação com cinematics e também com algumas cutscenes e também com a movimentação da câmera, né? Como é que ela vai funcionar no jogo e o que vai acontecer. Então é interessante da gente ver, ó, tem até uns movimentos, né, algumas coisas mais ligadas à animação. É legal da gente ver que existe também esse tipo de trabalho, né? Você ter os storyboards realmente para o jogo, tá? Seja para uma cutscene ou seja para o que vai estar rolando no momento na cena. E ele trabalhou também um pouquinho nesses props, né? Desenvolvimento de design de props, tá? Ele é Senior Concept Artist na Sony Santa Mônica. Beleza? Não sei em que momento ele se envolveu com o projeto também, isso é um ponto importante. Tá? Vou dar um follow aqui, como sempre, e vamos para os próximos. Tá? O Luke Berliner, acho que foi um dos leads no projeto, né? Quem apresentou lá, acho que Lead Environment Concept Artist é ele, né? O Abe Taraki eu acho que nem tá mais
na Sony Santa Mônica, mas ele também é um lead, né? E o Jim Kim também está listado como na Crystal Dynamics hoje em dia, não sei qual que é a ligação, se existe alguma, com o God of War e com a Sony Santa Mônica, tá? Mas trabalharam no projeto. Então, aqui tem algumas ilustrações mais, né, acho que até mais iniciais, se eu não me engano. Eles falam um pouquinho. Isso aqui é um website que tem mais concept art, né? Então, The Lost Pages. Então, legal para quem quiser explorar um pouquinho mais. Isso aqui também foi feito por Lost Pages. Tem um pouquinho, né, da relação com o trailer de divulgação, eu acho. Na E3 2016 foi a divulgação. Foi o anúncio. Então aqui alguns concepts, né? Em 2014. Então, como que essa arquitetura de gigantes ia funcionar? Eles falam disso na palestra na Nomo. É bem interessante. Então, templos, né? Muitos templos, como é que eles vão funcionar? Essa região de Midgard, Dark Elves, muitas explorações legais, bonitas demais. Alfheim. Mais explorações em preto e branco. E claro, algumas explorações de paleta de cor também. As explorações de design também em preto e branco, mais opções, né? O templo de Alfheim, né, que a gente viu até a participação do Gabriel, né? Muito legal. Esse desenvolvimento é muito bacana. Eles falam um pouco na palestra da Nomon, tá? Esse Tear Temple também é um que parece ter dado bastante trabalho aí pro pessoal, para desenvolvimento. E tem esse jogo, né, de vermelho com dourado, que é muito bonito. Né? Tem algumas explorações que a gente vai ver mais pra frente também, são muito legais. Mais explorações de design do Tear Temple e da região, né, do Tear Temple. Ele enche d'água, né, o nível da água sobe e vai revelando, né? Sempre uns passarinhos para mostrar a escala. Uma forma interessante sempre de mostrar a escala. Essa aqui eu acho uma imagem linda. Mais explorações aí do Tear Temple. Como nos outros que eu tinha falado, aqui tem texto, né, explicando mais ou menos o que eles estavam passando no momento do desenvolvimento. Vale a pena quem quiser explorar um pouco mais a questão de cenários, dar uma lida, né, entender que a história aqui, no caso, por exemplo, a história precisava ser contada através da arquitetura. Que antigamente era um grande templo, né, que agora está completamente tomado pelas águas e em ruínas, né, do Lake of Nine, né, que é um dos lagos. Então bem interessante aí, exploração da estátua. Depois tem uma do Abe Taraki que é bem legal também. Opa, é esse voltar aqui. Helheim também, mais desenvolvimentos visuais, né? E de novo, né, questão do preto e branco com um pouquinho, né, de cor às vezes. Nesse caso aqui, só esse aqui que é quase PB, né? Eu acho que na verdade eles não são. Esse aqui também. Mas não são necessariamente para explorar só no PB, né? Tem um pouquinho ali de cor. Beleza? Então vamos para Abe Taraki. Essa aqui é muito legal, essa exploração, né? Que é o templo embaixo d'água e o que está sendo visto, né? Outras possibilidades, né? Quando ele está à vista e outras possibilidades da própria escultura também. Tem outras, né?
A gente tinha falado até no vídeo de personagens que tinha alguns modelos lá que eram de esculturas, né, que a gente ia falar um pouco mais agora no cenário. Então essa é uma hora que os modeladores também conversam muito, né, os modeladores de personagem conversam muito com o cenário também, porque aqueles personagens, né, ou aquelas figuras estão sendo incorporadas nos cenários. Mais uma vez, exploração em PB também, além da cor, e alguns callouts, né? Então, como seria esse machado, esse martelo na mão da estátua. Aqui algumas explorações de arquitetura, né? Então, umas explorações um pouco mais detalhadas, então com um callout também desse portão, como seria o design gráfico dele, né? Algumas questões gráficas também para como que isso ia acender, né? Isso é um negócio super difícil de fazer, que eu admiro muito o trabalho da galera que faz isso muito bem, né? Não que seja fácil fazer uma cena como essa, né? Mas trazer todo esse design, essa parte gráfica e fazer isso funcionar muito bem, além de todo o trabalho que você tem de entender planos e entender valores e cores e próprio desenho, perspectiva, etc. Você ainda ter um trabalho de design gráfico muito bom. Isso é realmente um mega de um designer. E mais uma vez eles falam um pouco sobre o processo aqui, então vale a pena, né, ler cada um desses. Aqui no caso tem até o Instagram de todos eles para seguir. Então mais uma vez um call out ali. Então realmente tem muita coisa para explorar aqui. Ó, de novo, né? Aqui uma cena maior, né? Comecei o processo de design atacando o clima, né, assim como a funcionalidade ao mesmo tempo. E é bem interessante isso, né? É como que isso aqui vai funcionar, né? Qual que vai ser a interação com isso? E aí ele faz, né, esse mockupzinho aqui de como que são em outras vistas e com uma simplificação, como é que a coisa vai funcionar. Ó, né? E aí depois ele pensa também o clima, né? Esses efeitos visuais que estão acontecendo. É muito bacana. Que é uma forma deles viajarem, né, entre os realms, né, os reinos. Não é reino, realm, é os mundos, né? Acho que é a tradução melhor. O foco desde o começo era capturar a sensação de né, que é você ficar inspirado com alguma coisa, espanto, mas num bom sentido, né? Admiração. Eu não lembro a tradução literal da palavra ó. Que o jogador teria ao encontrar a árvore da primeira na primeira vez, né? Mas não perder de vista, né, a praticalidade da coisa e um design user-friendly, né, para que a pessoa consiga entender um pouco como a coisa funciona já de largada. Então, um pouquinho da questão de funcionalidade embutida. Então, isso é bem interessante pensar que o design também não é só visual, né? O design também tem bastante questão de funcionalidade envolvida. Aqui tem umas artes que são muito bonitas dele mesmo. Tá, eu não vou explorar tudo em detalhes aqui, mas aí vocês podem olhar com calma depois. Muspelheim. Você vê que alguns concepts focam mais em alguns, né, dos ambientes. Isso acontece também no pessoal de modelagem. O pessoal de modelagem, às vezes, alguns times são donos de um desses mundos e fazem tudo para o mundo. No vídeo eles falam coisa de 3, 4 artistas para fazer tudo, né, que tinha de desenvolvimento em um mundo específico. Como eram 9 mundos, né, você tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Beleza? Trabalho do Jim Kim aqui agora. Também acho que, pelo que parece, tem muitos props e callouts, tá, que a gente vai ver. Então, questões mais funcionais e de design mais dos objetos que aparecem, né? Várias estátuas. Normalmente a galera que é um pouco mais júnior, né, acaba pegando algumas coisas mais de props, estátuas, etc. Eu já vi isso acontecer em vários
em vários ambientes, né, como a Naughty Dog, por exemplo, no Last of Us e no Uncharted principalmente. Você pega os mais juniors, né, normalmente eles pegam props, é, funcionalidades, etc, status, enquanto outros mais experientes vão pegando, né, as cenas inteiras, o clima e tal, e a arquitetura como um todo, tá? Mas é bem interessante, né? É uma parte muito importante do processo e que é uma parte muito importante do desenvolvimento do artista também. Então aqui mais uns baús, né? Então assim, seguindo um pouco em linha o que o pessoal da Mood fez, né? Mais alguns baús para o jogo. Então esse portal, né? Então o design do portal e como é que ia funcionar. Algumas cenas mais amplas e com mais elementos. Mas ó, de novo, funcionalidade, como é que a porta vai abrir, como é que isso aqui gira, como é que funciona, né? E uma cena um pouco mais completa, né, pra gente entender como é que isso seria no jogo. Né? Mais explorações aí de estátuas, de variações. Props, mais uma vez, aqui são as traps, né, as armadilhas. Caldeira Temple, muito legal essa exploração também, bem gráfica. Depois a gente vê mais pra frente aqui, ó. Tem um modelo, ó. Né? Então a gente consegue ver como é que era a ideia e como é que ficou o modelo no final. Bem legal, né? E aqui no level, né? Mais portais, né? Aqui é uma arena também. Mais informações de callout, de texturas, de parte gráfica, né? Tudo isso que tem que ser resolvido por alguém, né? Tudo que vai aparecer no jogo tem que ser resolvido visualmente por alguém. Isso é importante a gente sempre lembrar, né? Que tá no jogo tem que ser desenvolvido. Então, não são só aquelas cenas super é, inspiradoras, né, que tem que fazer. Um concept artist tem que trabalhar nesse tipo de resolução também. Você tem que resolver problemas das coisas que vão estar ali no produto final. Esse foi um dos primeiros conceitos que ele fez para o Helheim. Ele tinha que desenvolver esses gráficos, né, que iam bem bacana. Tem envolvimento de outros artistas também. Né, ele fez com as almas, né, dos mortos andando em direção ao portal. Bem interessante. Onde é que paramos? Esse aqui. Ali tem também o resultado, né? Como que ficou no final. Bem interessante isso. Não tem, né, o modelo ali. Deve ter em algum lugar, deve ter esse modelo também. O barco, né? Então alguém tem que fazer o desenvolvimento visual do barco. Então tem as vistas ortográficas para depois ser modelado. Tem alguns callouts também de algumas outras coisas. Mesma coisa aqui, né? Cena, como é que é a aplicação, callout de como é que funciona. Beleza? Vou continuar mais rápido aqui só pra a gente dar uma olhada geral. Mas aí depois vocês olhem com calma, tem todos esses links lá. E por fim, mas não menos importante, Marc Castagnon, né? E aí tem várias cenas aí. Ele falou que essa é uma das pinturas favoritas dele do God of War. Mais uma vez, né? Como é que é a cena, como é que poderia ser o clima da cena visualmente
e também como é que seriam os callouts e funcionamento disso tudo, né? Isso conversando muito com o time de puzzles, né? O pessoal de game design para ver como é que vai funcionar, o que, que vai ter que fazer. Mas algumas soluções também são feitas pelos artistas. E aqui eu acho que já é o modelo. Feito pelo Nate Stevens e Dan McKean. Então aqui é o concept. E aqui é o modelo como ficou. Opa. Sempre clico no voltar sem querer. Mais explorações, né? E o modelo no final. É legal que nesse caso aqui, do Marco Castanhon, ele coloca o final, né? Então o Lake of Nine, né, as explorações possíveis. Também exploração das esculturas. Alguns callouts. E o Environment Art, né? Como é que ficou no final. Mais uma peça de Environment Art ali, baseada nesse design que ele fez, como é que ficou a peça e o design final. Aí tem bastante interação com o time de modelagem, né? Como que vão ser as coisas, materiais, etc. Tem alguns callouts que você tem que fazer para falar um pouco mais dos materiais, como é que eles vão funcionar e tudo mais. Não, voltei de novo. Então mais exemplos aí de explorações e de modelo final. E aqui nesse caso também ele fala um pouco da questão da iluminação, né? Então ele fala a luz e iluminação. Então como é que ela ia funcionar para dar essa sensação que ele estava passando antes. Então isso é uma outra questão muito importante, né? Além da modelagem, tem a parte de iluminação que o concept também conversa muito, porque como chegar nessa luz dentro da engine do jogo, né? Então a arte final no jogo ela tem que refletir o que está no concept, e isso não é fácil de fazer, tá? Então é muita interação com os times para ver como é que vai resolver isso na hora de colocar no jogo mesmo. É muito fácil a gente fazer uma coisa muito fora da caixinha e depois isso aqui não funcionar dentro do jogo. Então tem que ser realmente explorado em conjunto, né? Então aqui mais uma vez, né, os concepts para essa Mountain Summit, algumas variações em PB e aqui os modelos finais, né? E o, os props finais. Eu voltei de novo. Nossa, que interessante exploração. Design de arquitetura. Várias explorações possíveis de arquitetura. Alguns desenhos também de exploração. O pessoal fala também na Nomon lá na discussão que é bem interessante a forma como eles quando chega isso aqui na mão deles é muito bom, né? Você sabe exatamente o que você tem que fazer, né? O callout está certinho, é só modelar. Eles fazem design também, mas muitas vezes eles não têm tempo, tem muita coisa para produzir. Então é interessante que tenha que tem esses callouts bem certinhos, né? Até as vistas ortográficas e tudo mais pode ajudar bastante. Mais explorações aí desse templo da montanha aí. Alguns callouts e environment art. Aqui ó, o final, né? E algumas explorações que eles fizeram. Bem interessante. Ó, esse aqui é bem legal, né? Você vê essa exploração e você vê realmente ela como ela ficou no jogo. É bem interessante. Até como a gente está vendo muito disso, eu vou pular, tá, galera? Aqui, ó, eu vou colocar o link na descrição também. Então, os artistas de environment e de iluminação, tá? Então, tem vários artistas aí de modelagem. No caso, esse Timo e o Nate Stephens, eu acho. Tá? Então, tem algumas coisas aqui de terrenos e etc. Simulações, né? Bem interessante. Nate Stephens também tem vários diferentes aqui.
vale a pena a gente dar uma olhada, né, para ver o quanto que foi traduzido realmente para o real, né, para o final, quanto que eles conseguiram traduzir do que estava nos concepts, que não é um trabalho fácil. Tá, mas aí depois vocês olham aí com mais calma cada um dos artistas, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Sarah Samson, Alfheim Prison Room. Então, como que foi traduzido? Lembrar que tudo isso foi feito um design anteriormente. É difícil resolver as iluminações, né? Como que isso vai funcionar? Né? No caso, esse é o time que faz a modelagem, eles interagem diretamente com esse time aqui. Eu vou pular os demais, mas depois vocês dão uma olhada. Aqui é o que a gente tinha visto, né? Da Sarah Wang. Esse Raul também tem algumas coisas interessantes aqui, vale a pena tomar um tempinho para dar uma olhada. É bem aquele lá que a gente viu do Marco Castanhon, né? Tem as coisas bem acabadinhas, ou pelo menos parece muito ser. Que é Peak Pass, eu acho que é o do Mountain lá. Inside of the Mountain. Muita coisa bacana. E aí tem o pessoal de iluminação, né? Então o pessoal que vai pegar isso aí e vai tentar chegar numa iluminação interessante baseado no que tinha no concept, que é um trabalho muito difícil também, tem muita interação, né, com o time de concept. Tem até uma entrevista muito legal, acho que foi do Art Café do Matico Tiara, vou colocar aqui no link, da Vivian Ding, acho que é Ding, que ela tá falando com ele sobre essa interação do time de concept com o time de iluminação. Então bem bacana, o Rob Hooper já falou disso também em outras oportunidades, é bem interessante, tá? Mais alguns casos aqui de iluminação, seja a iluminação aberta, né? Aqui é aquele templo Tears Temple lá que a gente viu, pelo menos parece. Então, como resolver isso aqui na engine, né? É fácil resolver isso aí no concept, que você controla tudo, né? Quando você está com uma luz mais natural, que você tem menos controle sobre isso, principalmente menos controle sobre a câmera, para onde que o jogador vai olhar e como é que isso vai funcionar, aí já é uma outra história. Beleza, galera? É isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. E deixa aí nos comentários o que vocês mais gostaram do jogo, quem que é o artista que vocês mais gostaram desses concepts que a gente viu dessa vez, né? Se há uma linha que vocês gostariam de seguir, né? Qual que é a pegada, né? Qual que é a área de atuação que vocês gostariam mais de fazer, beleza? E também deixem nos comentários alguns outros vídeos que vocês gostariam que eu fizesse em algum momento no futuro esse tipo de análise ou outras sugestões também de coisas a serem exploradas. Beleza, galera? Então valeu, nos vemos no próximo vídeo. Até mais.